umas visitantes, né? Duas criancinhas, irmãzinha, a mãe veio trazer na porta, entra na igreja, bora, passa para dentro. Então, sejam bem-vindas, é isso aí. Mãe tem que ser assim. A próxima ela vem junto também. Se bem que ela falou que talvez antes do terminar ela venha aqui. Mas seja bem-vindo, tá bom? Você mora aqui perto mesmo? Pronto. Venha mais, tá bom? É bom demais estar na igreja. Não dói, não machuca, não paga. Tá bom? É bom demais estar na igreja. Amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor para a glória de Deus e para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, da palavra do nosso Deus. Seu Deus, em nome de Jesus, a minha vida eu apresento diante do Senhor e peço, Deus, a tua ajuda, peço, Deus, o teu socorro, clamo, amado Deus, pela tua misericórdia para com a minha vida e o socorro, a ajuda e a misericórdia do Senhor em especial nesta noite. É para proclamar a tua palavra, porque de mim mesmo eu não tenho a mínima capacidade, Deus, de pregar a tua palavra. É o teu Espírito Santo, é a tua sabedoria, é o teu conhecimento, Deus, através da minha vida. Deus, fala comigo, fala conosco, troveja, Deus, a tua voz aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Falando de que igreja não precisa pagar, eu me lembrei de um cidadão que, segundo ele, parou de vir aqui porque eu peço muito dinheiro. Nem oferta eu peço. Mas um homem já com coração rebelde, já com coração transtornado, sai por aí dizendo isso. E se ele disse para uma pessoa, pode ter certeza que ele disse para 10. Pastor, meus irmãos, pastor vive debaixo, sabe, da alça de mira de Satanás. E a mira que Satanás usa muitas vezes são pessoas. São pessoas. Pessoas que inventam mentira, pessoas que caluniam, pessoas que abrem a boca, sabe, para denegrir a imagem de um pastor, também a imagem da igreja, sabe, sempre se colocando como se fosse o melhor. O engraçado é que quem me pediu dinheiro foi ele, certa vez. Você vê como são as coisas. Mas enfim, meus irmãos, de fato, não precisa pagar para entrar na igreja, não tem ingresso, não tem taxa, tem só mesmo a palavra de Deus, que é uma riqueza preciosa aos nossos corações. Ah, pastor, e diz-me a oferta. Dá quem quer, coloca no gasofilaço quem quer, de acordo com o entendimento da palavra de Deus. E dízimos e ofertas são bíblicos e é para a manutenção da casa. Mas jamais vou aqui separar 20 minutos ou uma pregação inteira para falar a respeito disso, porque eu entendo que a partir do momento que a pessoa tem consciência de que dízimo e oferta é bíblico, a pessoa fica ali na decisão de obedecer ou não. Porque a igreja não precisa de dinheiro, a igreja precisa de fé. A estrutura física da igreja precisa de dinheiro, energia, água mineral, aluguel, inclusive. A estrutura física precisa. Mas o que a igreja precisa mesmo é de oração, é de clamor. Quando a igreja ora, quando a igreja clama, mesmo que não haja ofertas, mesmo que não haja dízimos, Deus paga, Deus sustenta, Deus faz milagre para que as portas da igreja continuem se abrindo, culto após culto. Amém? Mas vamos para a palavra, né, que é mais importante. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 até o versículo 46. Estamos na chamada Semana Santa. Sexta, sábado, domingo são considerados dias sagrados para milhões de cristãos católicos. E para nós também é sagrado, porque na verdade todo dia é sagrado. Todo dia é sagrado. Todo dia é uma bênção de Deus. Todo dia é misericórdia de Deus. Todo dia Deus faz o nosso coração bater. Todo dia Deus faz o nosso pulmão funcionar. Então todo dia é santo para quem busca a presença de um Deus santo. Amém? Lucas 22,
do versículo 39 ao versículo 46. Assim diz a palavra de Deus: E saindo Jesus foi como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não caiam em tentação. Agora, no Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 1 em diante. O que acabamos de ler, Jesus estava no jardim, no Monte das Oliveiras, já sentindo agonia, já sentindo a tristeza na alma, porque ele sabia que horas depois ele seria aprisionado, castigado e torturado. E por mais que Jesus é poderoso, por mais que ele veio com poder e autoridade, Jesus também tinha carne, Jesus também tinha sangue, Jesus também tinha ossos. E Jesus sabia que no dia seguinte o corpo dele, a carne dele seria totalmente moída, seria totalmente massacrada por meio dos açoites. Então aquilo certamente estava angustiando e colocando temor no coração de Jesus. E ali no Monte das Oliveiras ele se angustiou, ele orou angustiado, e tamanha foi a angústia que o suor se tornou em gota de sangue. Mas ali ele não desistiu, ali ele não abandonou, ali ele não disse: Deus, tire de mim esse cálice, que seja feita a minha vontade e não a tua. O contrário: Deus, se possível for, afaste de mim esse cálice de sofrimento, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, meus irmãos, foi fazer Jesus Cristo sofrer na cruz, pelos meus pecados e pelos seus pecados. E após aquele momento ali de oração no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, logo em seguida, após ele ter repreendido os discípulos que estavam dormindo, logo em seguida aconteceu o seguinte: João capítulo 18, do versículo 1 em diante. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Responderam, e eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum do que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarda a espada na bainha. Por acaso não beberei do cálice que o meu Pai me deu? Meus irmãos, só mais um parênteses aqui necessário. Judas e aqueles soldados sabiam quem era Jesus. Mas como estava escuro, eles tiveram que perguntar, porque Jesus estava mais 4 discípulos. Então eles perguntaram:
Jesus, na verdade, perguntou: quem vocês estão procurando? E eles perguntaram: Jesus de Nazaré. Aí a Bíblia fala que Jesus abriu a boca para dizer: sou eu. Nesse texto do Evangelho de João disse que quando Jesus disse isso, eles recuaram e caíram no chão, diante dessa declaração de Jesus: sou eu. E os irmãos sabem o que é isso? É Jesus mostrando para nós que quem estava na autoridade, no poder de tudo aquilo, era Ele. Que Ele estava se rendendo de livre e espontânea vontade. Porque se Jesus, com um simples abrir de boca, disse: sou eu, eles caíram no chão, imagine se Jesus quisesse de fato se levantar contra eles com poder e autoridade. Pode ter certeza que eles cairiam no chão mortos. Mas ali Jesus, ele revelou que quem tem poder, quem tem autoridade é Ele. Por mais que ele estivesse cercado, aqueles homens só poderiam tocar nele se ele quisesse. E assim ele quis, assim ele se rendeu, e aqueles homens prenderam Jesus. Versículo 12 em diante de João, capítulo 18. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Sabe o que Pedro disse? Não, Senhor, jamais vou fazer isso contigo. Eu vou contigo até a morte. Horas depois, aquele homem se provou ser um pecador como qualquer um de nós, um fraco como qualquer um de nós. Na hora da luta, na hora da guerra, infelizmente, ele negou Jesus 3 vezes. Versículo 28 em diante. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo da manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: leve-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é permitido matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram os outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu:
Por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas solte Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e dizia: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para assaltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou para o Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, você não é amigo do imperador. Todo aquele que se faz rei é contra o imperador. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão o imperador. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele dois ladrões, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, crucificaram Jesus. Pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. Pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda ela tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para se cumprisse a Escritura, que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela Maria,
a mulher de Clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe junto dela, o discípulo amado disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço em uma vara de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação dos judeus para a Páscoa, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um e depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso, o soldado, dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés, perfume. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis e com óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, a qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quis ler todos esses capítulos, todos esses versículos, não somente por conta da semana, em especial a chamada Semana Santa, como eu disse, mas porque também eu senti a necessidade. É sempre necessário, meus irmãos, ler e ouvir a respeito da paixão de Cristo, a respeito do sofrimento de Cristo, a respeito da morte de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. É muito importante ler, porque muito facilmente nós nos esquecemos que um homem inocente sofreu. Muito facilmente nós nos esquecemos que a coroa de espinhos foi cravejada na cabeça dele. Muito facilmente nos esquecemos que ele levou 39 chicotadas, e as costas, as costelas, praticamente todo o corpo dele foi esfarelado. Nós nos esquecemos que ele foi esbofeteado. Os versículos aqui que eu li, vários deles disseram que deram bofetadas. Bofetada, esse aqui, é tapa na cara. E pode ter certeza que cuspiram também em Jesus. Jesus carregou a cruz durante cerca de uns 7 quilômetros. De onde Jesus começou a carregar a cruz até o monte Gólgota, o Calvário, era cerca de 7 quilômetros, carregando aquela cruz nas costas, pelas ruas da cidade, e por onde ele passava, uma multidão, de um lado e de outro da rua, chamando ele de imundo, chamando ele de imoral, e gritando: crucifica, crucifica. Agora veja que interessante, dias antes, aquela mesma multidão havia recebido Jesus. Eu não sei se vocês viram, se passaram na rua da casa de vocês, mas a Igreja Católica tem uma procissão chamada Domingo de Ramos, para simbolizar a entrada triunfal de Jesus. Jesus voltando para Jerusalém, uma semana antes dele ser preso e crucificado. A multidão de Jerusalém pegaram folhas de palmeira e começaram a cantar, começaram a celebrar, começaram a chamar Jesus de rei.
Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Colocaram Jesus em cima de um jumento. E essas pessoas tiraram suas capas e colocaram no chão, para o jumento não pisar no chão, não era nem Jesus. O jumento se tornou tão importante ali com Jesus em cima dele, que as pessoas começaram a cobrir o chão com as suas capas, para que o jumento não pisasse no chão. Uma multidão celebrando Jesus, chamando Jesus de Rei, de Messias, de bendito do Senhor. Uma semana depois, aquela mesma multidão estava cuspindo em Jesus, aquela mesma multidão estava condenando Jesus, aquela mesma multidão estava gritando: crucifica esse bandido, crucifica esse herege. Ah, meus irmãos, o povo é povo desde sempre. O povo é abençoado hoje, uma semana depois já está virando as costas para Deus. Há 2000 anos acontece a mesma coisa. A mesma coisa se repete. Misericórdia. Mas ali o nosso Senhor Jesus carregou aquela cruz durante 7 quilômetros pelas ruas de Jerusalém, do lado de fora da cidade, subindo o morro. E ali Jesus foi colocado, meus irmãos, naquela cruz, mas colocado para logo em seguida, meus irmãos, sofrer a pior das dores que um ser humano pode sofrer. Meus irmãos, a morte de cruz, a condenação à morte de cruz era a pior condenação à morte que já existiu. Hoje, em vários países, existe pena de morte, mas de qual forma? Um tiro letal. A pessoa cometeu um crime terrível, abominável, e vários são os países que têm a pena de morte. Aquela pessoa é devidamente julgada, os crimes são comprovados, e de acordo com a gravidade, de acordo com a crueldade do crime, essa pessoa é condenada à morte. E uma das condenações à morte é o fuzilamento. Eu não me lembro a quantidade de policiais que são colocados diante daquele condenado no dia da sua execução, mas se eu não me engano são 10. 10 policiais são colocados diante desse condenado, a certa distância dele, e somente um fuzil dentre aqueles 10 está com a bala. Todos os policiais irão apertar o gatilho e vai estourar, vai dar o pipoco, mas somente uma daquelas armas tem a bala letal. Eles fazem isso para que nenhum policial fique com peso de consciência. Eles atiram e nenhum deles fica sabendo quem de fato deu o tiro fatal. Mas basta um tiro no coração daquele condenado, e ele morre ali na hora, sem tortura, sem sofrimento, sem dor. Existe também a injeção letal, onde é injetado na veia do condenado quantidade de um remédio para matar aquela pessoa, e a pessoa, antes de começar a sentir qualquer dor, a pessoa adormece e morre. Ou seja, a penalidade que hoje existe em alguns países, condenando uma pessoa à morte, é sem tortura. Não tem tortura nenhuma. Mas a cruz, meus irmãos, é para torturar. A morte de cruz era realmente para torturar e para causar dor e sofrimento. É tanto que era incomum um crucificado morrer no mesmo dia. Por isso que os judeus pediram para que os soldados romanos quebrassem as pernas daqueles dois que estavam ali do lado de Jesus. Porque um crucificado ali na cruz, ele tinha que fazer força com os pés crucificados e ao mesmo tempo com a mão crucificada, para ele se manter sempre assim ereto. Porque se ele deixasse o corpo repousar, esse peso aqui, iria fazer os pulmões ficar sobrecarregados e ele não conseguia respirar. Um condenado à morte na cruz morria por falta de ar, porque se ele desmaiasse, se ele ficasse fraco, ele não conseguia sustentar o peso dele ali na cruz, e ele iria cair para frente e iria ficar com dificuldade para respirar e iria morrer asfixiado. Por isso que pediram para quebrar as pernas daqueles dois condenados, não de Jesus, porque Jesus já estava morto. Mas a cruz era uma tortura. Era comum um condenado ficar 3, 4, 5, 6, até uma semana na cruz. Os urubus começavam a comer eles antes deles morrer, porque era uma morte lenta e demorada. A intenção era torturar, a intenção era humilhar. E milhões foram crucificados antes de Jesus e depois de Jesus. Pode ter certeza.
milhões de pessoas foram torturadas com esse crime, a morte de cruz. E nessa noite, meus irmãos, de todos os detalhes da cruz, eu quero que vocês olhem para esse aqui, ó, para o prego. Pode ter certeza que o prego que perfurou as mãos e os pés de Jesus foi 2 vezes maior do que esse. Porque a viga transversal da cruz tinha que ser uma viga grossa para sustentar o peso de um homem de braço aberto. Então não era uma ripa, não era uma viga fina, era uma viga transversal muito grossa, e o prego tinha que ser grande e o prego tinha que ser grosso. Se esse aqui já é grande, se esse aqui já é enorme, aqui perfurou. Aquele que perfurou aquele prego, aqueles pregos que perfuraram as mãos e os pés de Jesus, foi maior. Mas, meus irmãos, qualquer um de nós aqui, homens, mulheres, talvez não as crianças, talvez não iriam conseguir de qualquer maneira, mas tente pegar esse prego aqui. Tente pegar esse prego aqui, pegue um martelo ou uma marreta, procure uma viga razoavelmente grossa, semelhante a que Jesus ali esteve, e tente de uma só martelada cravar esse prego, de uma só martelada, de forma que ele baixe totalmente. É impossível. O mesmo aconteceu com Jesus.